Ué, não sei. Agora sim. Cadê o barulhinho de que está gravando? Bem-vindos. A gente começa hoje uma nova jornada para falar de entidades, né? Igual eu já comentei nos outros, no curso do mês passado. Agora não, Sirius, agora não. Chama o Sirius, Cléo. Que bafo de onça. Então, eu já tinha comentado com vocês que esse é um universo, assim, né? Muito grandioso, né? E quanto mais a gente estuda, mais parece que a gente não sabe nada, né? Ai, Kenzie, eu me sinto muito burra. Tipo assim, a gente vai estudando, e fala, gente, eu não entendo nada desse negócio aqui, é muito louco isso, né? Mas vamos tomar posse do nosso saber, da nossa consciência. O nosso corpo sabe, né? Nosso corpo tem 4 trilhões de anos de vidas. Então, quando a gente entende essa dimensionalidade da nossa alma, fica muito mais fácil. Então, a gente vai relembrar algumas coisas aqui espirituais, né? Nessa jornada de 4 encontros. A ideia é que não seja longo, para vocês também poderem reassistir, apesar de eu empolgar muito com esse tema, mas como pode melhorar, né? E a gente começou a falar na live sobre esse assunto, sobre energias densas, né? Então, a espiritualidade já vem avisando a gente de um novo vírus. E hoje, inclusive na live, eu fui até perceber a energia desse vírus. Eu não sei se foi na live ou no troca-troca, não lembro onde eu estava, mas eu fui perceber a energia desse vírus que está vindo da China, já chegou no Brasil, em Pernambuco, se eu não me engano. E eu já vi que São Paulo, os hospitais de São Paulo já estão se preparando para o carnaval, né? Se vocês verem na internet, gente, não é aula de terrorismo, isso é um fato. Aí burro é a gente não falar disso. Kézia, é isso, a gente tem que se preparar, né? Então a espiritualidade já vem avisando que esse é um ano de muitos desencarnes coletivos. Eu estou falando isso já tem 2 anos já, que até final de 2025 o bicho vai pegar. Então, assim, quem avisa, amigo é. Então, como é que a gente vai se preparar para isso? Sustentando a nossa frequência. A frequência desse vírus é muito, 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 muito baixa. Muito. Eu medi até 3.000 Hz. Negativo. Negativo, ela vibra 3.000 Hz. Então, é um negócio que, tipo assim, a pessoa tem que estar realmente no espaço, assim, de, tipo assim, o que eu estou fazendo aqui na Terra? Né? De um espaço realmente querendo ir embora. Então, esse vírus, ele está a serviço de algo maior, está a serviço da humanidade, está a serviço de quem quer ir embora. Né? Então, a gente trouxe um código novo hoje na live que se chama anticorpos para o submundo. Acho que eu já estou dando aula de sábado, né? Mas ok. Como pode melhorar? Esse código é para ajudar a gente a surfar, né? Mais baixo do que o Covid. O Covid, Gi, era 100 Hz. Esse ele é muito negativo. Então, assim, no meu ponto de vista, são pessoas, assim, que estão realmente numa frequência, sabe, assim, de, nossa, é muito ruim. Muito ruim. Então, é aquela brincadeira que a gente sempre fala, né? Que, tipo, tá vendo a pedra descer na ribanceira? Sai de baixo. Olha para você ver a burrice humana. O mar do litoral paulista está contaminado de cocaína. As pessoas cheias de droga no corpo faz xixi no mar e o mar do litoral paulista foi visto, né? A USP fez um teste lá por conta de uma virose feia que deu aqui no final do ano. Eles começaram já a investigar esse vírus. Olha para você ver, então você vai entender como é que está a frequência das pessoas, a energia das pessoas. Então, meus amor, é andar na contramão, é a gente realmente assim, cuida da sua energia, cuida da sua frequência, não é difícil, né? A gente só não pode o quê? Alinhar e concordar com o que a gente vai ver, não entrar em pânico, não deixar essa energia de caos, desestruturar a gente, então não enlouqueçam. Nós temos muito trabalho para quem é terapeuta, a gente tem muito serviço, muito trabalho, criem seus grupos, ajudem as pessoas a entender sobre essa energia, comece a falar sobre isso. Felizmente ou infelizmente, falar sobre isso vende. Você coloca lá um vídeo, fofinho, ninguém vê, você coloca lá, novo vírus chegando. Nossa, é isso.
Então, vamos usar isso a nosso favor e ajudar as pessoas a entenderem o quanto a terapia vibracional salva vidas, mas para quem está escolhendo ser salvo. O quanto a terapia vibracional modifica a nossa conta bancária, modifica a nossa realidade, modifica a nossa saúde física, emocional, espiritual. Entende isso? Então, vocês têm uma mesa que vocês já receberam e vocês têm que monitorar a frequência de vocês e começar a entender por que que não para de baixar essa desgreta dessa energia. Por que que eu não estou sustentando a minha energia gostosa? Que lugar é esse que a gente adora lamber o fiofó do capeta? Que lugar é esse que a gente adora faxinar o submundo? Ou talvez perceber, igual veio esse código, que a minha energia estava o ó do Borogodó ontem de ontem. Gente, estava um crime, a minha energia estava, eu falei, nossa, ela estava muito baixa. Eu falei, o que está acontecendo aqui? E aí foi a hora que eu percebi essa energia desse anticorpos, né, do submundo. Comecei a perceber essa energia, né? Eu falei, gente, é uma habilidade também. Então, nós, como terapeutas, às vezes a gente vai para resgatar. A gente vai, e eu entrei nessa energia com um atestado do Raul, né? O Raul foi parar no hospital essa semana, enfim, inventaram uma doença doida lá para ele, e aí, imagina, né? Eu fui direitinho, sem paraquedas. Tum! Caiu minha frequência, mas caiu forte, gostoso. Mas é importante, quando a minha frequência cai, eu sempre percebo que tem algo para eu poder trabalhar e descobrir. O que eu estou fazendo nesse lugar? Primeira coisa, olha que pergunta poderosa. O que eu estou fazendo aqui nesse lugar? Se você está muito mal, se você está muito triste, se você está sentindo vontade de pular da ponte, não sei qual é. Vamos falar hoje de energia mais densa e dessas entidades. O que é que tem neste lugar, nessa frequência? Além do novo vírus? Então, perguntas importantes. Quem eu quero tirar de lá? Quem eu quero tirar de lá? E assim, a gente aprende a trabalhar, eu não enxergo, tá? Eu não vejo nitidamente assim. Mas eu posso perguntar, verdade, 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 verdade? Quem eu tô querendo salvar aqui nesse lugar? Aí me vem meu pai. Eu voltava direto, a minha frequência baixava, porque meu pai, né, demorei para entender, né, é o casal, né, a Deus e o Deus do submundo. Então, essa é a frequência de usuários de droga, essa é uma frequência de pessoas que, enfim, fazem escolhas interessantes. E eu, como a salvadora, acho que é a minha missão, né? A gente estava falando de missão no outro grupo, era salvar meus pais. O tempo inteiro eu descia para poder tentar resgatá-la. Eu até conseguia, depois com a técnica de resgate fractais, eu conseguia tirar, mas durava um dia, 2 dias, uma semana. E aí minha frequência baixava de novo. Eu falava, o que que eu estou fazendo nesse lugar de novo? Visitar meu pai, salvar meu pai. Até eu perceber que meu pai adora ficar lá. Então, o submundo, ele também é um lugar, não é só de coisas também ruins, tem pessoas que trabalham no submundo, Pombagira, Exu, não, Sirius, agora não. Existe muitos seres, né, que inclusive trabalham e gostam dessa frequência, desse lugar, combinado? Então, existem vários níveis de energia quando a gente desce, né, e aprender a olhar para essas energias também é uma habilidade. E nós, como terapeutas, é óbvio que a gente vai descer com grupos, com pessoas, para poder a nossa própria energia. Então, eu quero que vocês não se façam de errado quando essa energia cair demais. O que que eu estou fazendo aqui? O que que eu estou fazendo aqui? E percebo que o seu corpo, e através da mesa, você pode perguntar: vim resgatar alguém? Vim prender alguém? Nós também temos fractais evoluídos, ciumentos, apegados, vingativos. Então, uma vez, né, eu percebi, numa sessão de resgate fractais, que eu tinha criado tipo uma penitenciária de ex, ou de pessoas que me desprezaram. E aí eu fui perceber, cara, mas é claro que era inconsciente, né? Porque na hora que eu tô em consciência, eu tive que libertar todo mundo. Oh, mas assim, ó, tinha uns que eu queria que ficasse lá. Mas assim,
A gente tem umas partezinhas nossas, assim, meio sombria, meio macabra. A gente tem, todo mundo tem. E não acreditar que vocês têm é infantilidade, né? Então, assim, tem uma parte nossa que é vingativa, que tem uma parte escorpiana em nós ali, que a gente vai ficar aí um mês. Vai ficar aí um mês esse lugar de cabeça para baixo. A gente não faz isso com o Santo Antônio, imagina com o ex, imagina com a sogra. Vai fazer facinho, né? Então, eu tenho essa pergunta é boa. Eu estou prendendo alguém aí no submundo? Eu estou fazendo aqui uma magia pesada para alguém? É importante a gente reconhecer. Então, a gente vai começar a limpar isso. A gente vai começar a perceber o que que a gente está fazendo ali de pesadinho para as pessoas, sem querer querendo. Quando a gente fala assim, nossa, que vá pro diabo que te carregue. A puta que te pariu, você está mandando a pessoa para onde, gente? Né? Tem hora que a gente faz sem perceber. Então, isso tem muita força. É, é como se a gente realmente fosse pegar essa pessoa e levasse para lá, né? E é muito rápido, né? É muito rápido, assim, esses movimentos no plano espiritual. Então, eu gosto sempre de perceber, deixa eu ver se eu estou prendendo alguém, se eu estou torturando alguém, se eu estou... Esses dias eu fiz uma sessão, essa foi bem legal, que foi até sobre a equipe de trabalho, né? Acho que eu já contei para algumas pessoas numa aula. Eu estava com muito problema de equipe. Eu falava, gente, o que está acontecendo? E eu tão boazinha, tão legal, com os meus colaboradores, e todo mundo cagando na minha cabeça. Eu falei, o que está acontecendo aqui, né? Aí eu falei, vamos ver se tem alguma energia. Quando eu cheguei lá, no submundão, eu acessei um fractal meu, que eu era a dona de um grande casa de entretenimento cabeludo e adulto. E aí eu percebi que eu mantinha escravos nesse lugar, escravas sexuais, né? E aí eu liberei essa energia, tive consciência. Só que para fazer isso desse jeito que eu estou falando, é com o tempo, combinado? É com o tempo. A gente vai começar a receber informação e através de perguntas a gente consegue ir chegando mais perto de algo, né, esquisito. Ai, Kézia, eu não quero ver coisas esquisitas. Gente, só vai ser curado de verdade quem está na disposição de ver suas sombras. A gente tem que, assim, eu acho tão bom quando eu falo, nossa, quando eu sinto que tem um fractal meu ruim, né, faca na caveira, para poder ser trabalhado, quando eu estou passando muito mal, quando eu estou muito ruim, quando eu estou com muita catarse, quando a minha energia baixa demais, eu falo, opa, deixa eu ver se eu estou torturando alguém ou se eu estou sendo torturada, né? Então, assim, grande parte das vezes o que me vem hoje é eu fui uma vaca torturadora. Então eu gosto, porque na hora que eu libero, nossa, traz um alívio para nossa alma, né? Nossa, e assim, a gente já foi trevoso, tá? Vou rever o curso de resgate de fractais. Esse curso é sensacional. É muito massa esse curso. Então, gente, não é todo mundo que gosta de falar isso. Eu sei que vocês ficam correndo desse tipo de assunto, igual o diabo corre da cruz. Só que não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Esse ano realmente é um ano de muita limpeza profunda, inclusive para a gente daqui a pouquinho, né, virar unicórnio, borboletinha, flor de alecrim dourado, ir para a quinta dimensão, acessar mais, sustentar mais esse campo de quinta dimensão, a gente tem que soltar essas âncoras. E é normal e conforme, porque entende que eu vou ativar, anotem aí, eu peço que todos os meus fractais sejam ascensionados. Eu peço que todos os meus fractais sejam ascensionados da maneira mais coerente e ascendidíssima. Vocês vão usar o anticorpos para o submundo. É como se fosse um elevador. Eu vou pedir para que todos os meus fractais sejam ascensionados. Talvez para vocês vai ser um pouco mais diferente do que foi para mim, mais leve, né? Do que foi para a gente. É igual aquela história, né? Antigamente, por que que as pessoas tinham que incorporar entidades? Para a gente, interessante ponto de vista, tentar provar que a entidade é real. Agora que as pessoas acreditam em entidades, a gente não precisa mais incorporar uma entidade, a não ser que a pessoa goste de incorporação, né? Caso contrário, não é necessário mais uma entidade. Né? A gente tem hoje percepções
que a gente vai treinar, que a gente vai afinar o instrumento nosso com entidades, né? De ouvir, de perceber, né? Começa a treinar isso, ajusta a frequência do seu ambiente. Fala, eu quero conversar com uma entidade que tem habilidade para conversar comigo, que eu ainda sou meio tapada. Aí vem uma entidade mais tapada do que eu, não vai funcionar. Então, quem é uma entidade que pode conversar comigo aqui para a gente poder treinar? E aí você vai sentar, linda, gostosa, maravilhosa, e aí? Quem é você? Ah, é seu avô. Ai, paterno ou materno? Aí fazendo perguntas. Ah, paterno. Ah, que legal. E aí? O que você está xeretando aqui? O que você está fazendo aqui? Você vai contribuir comigo ou eu preciso contribuir com você? É muito gostosa essa conversa. E é mesmo, Thaís, é sensacional, porque às vezes, e vocês vão ficar surpresos, às vezes com a quantidade de coisa boa que a gente também consegue receber. De vez em quando eles desapareceu uma, vou te matar. Aí eu, nossa, na hora eu dei uma travada e eu estava até fazendo um curso com a Cíntia Rondelli, né? Do Axis. Era um curso conversando com as entidades, e aí a entidade falou: eu vim aqui para te matar. Aí eu falei, nossa, mas logo eu, como pode melhorar? Não, mentira, a entidade me tapeou, foi isso. A entidade chegou, eu queria te dar um abraço. Só que na hora que ela falou, quero te dar um abraço, primeiro, a entidade precisa me abraçar? Não é necessário, né? A entidade nem braço tem, né? É meio óbvio, essa entidade nem braço tem me abraçar. E na hora que ela falou, quero te abraçar, ficou pesado, eu senti um aperto. Só que como eu sou muito legalzinha, a super legal da consciência, eu senti um movimento como se ela tivesse, tipo, sabe assim, fazendo alguma coisa em mim, assim, no meu corpo, né? Como se ela estivesse me dando umas facadas nas costas, assim. Aí eu falei, mano, você tá tentando me agredir? Parece louco, né? Papo de louco. E aí, na hora, eu falei, acabou a brincadeira, vaza. Não quero mais conversar com você. Então, mas foi tão interessante, assim, porque são os medos que a gente tem de receber um ataque, mas tipo assim, eu percebi ali um movimento, mas sangrou, doeu? Não. O que me assustou é uma entidade, né, me tapeando, até essa entidade me tapeando, é o fim da picada da mula verde. Às vezes a nossa, ai, excesso de passionalidade, excesso de bondade. Então, então assim, sente no seu corpo. A entidade quer te dar um abraço? Mano, eu não quero abraçar, não. Fala, o que que você quer? Eu fiquei mais esperta agora, não vem com esse negócio de querer me abraçar, não. É, então, e talvez ali também ancorada com a minha professora, num grupo, abriu essa possibilidade de fazer um trabalho assim, né, com mais intensidade. Só chega, só aparece para a gente aquilo que a gente dá conta de resolver. Então, eu tenho muita segurança em colocar vocês para treinarem e exercitar, porque se apareceu, pega que o filho é seu, resolve. E aí, trabalhar com a entidade exige de nós adultecer espiritualmente. Traz para nós uma maturidade. E também nossos limites. Ó, não estou conseguindo entender, está pesado aqui, é uma tentativa, eu estou aprendendo, eu ainda não posso te ajudar. Volta outro dia, não rolou. Quer dizer, eu preciso começar a conversar com entidades? Não, não precisa. Só de limpar, manda vazar, manda para a Câmara de Cura, manda para a Conchinchina. O básico do básico funciona e funciona muito bem. Para quem está escolhendo adultecer, né, espiritualmente, energeticamente, vocês podem começar a treinar e me trazer perguntas sobre essas possibilidades que vocês vão criar. Gente, anota aí. Não existe nada que um ser infinito não possa resolver. Não existe nada que um ser infinito não possa resolver. Então, eu confio muito no que me chega. Eu falo, ó, do meu jeito eu vou tentar resolver isso aqui, mas também não é garantia de nada. Então, assim, eu tenho treinado, eu não tenho muita paciência, eu não tenho paciência para conversar nem com gente encarnada, imagina desencarnada. Eu gosto muito, por exemplo, assim, de, é, de canalização. Então, às vezes, hoje mesmo, eu estava precisando trabalhar uma energia aqui, aí parei, meditei, respirei, ajustei a energia.
Eu falei, eu gostaria muito de receber a consciência disso, disso e disso. Vocês podem me ajudar? Gente, inclusive era a aula de hoje que eu ia dar, e aí mudou. Estou falando uma outra coisa. E foi assim, vral, dava para escrever um livro de tanta consciência legal, generativa. Isso eu gosto de fazer. Essa coisa de ficar conversando com o espírito evoluído, tem a galera do centro espírita que faz, entende? Eu acho que o nosso trabalho hoje aqui limpa, facilita, encaminha conforme as mesas, ativando luz de câmara de cura, vai para tratamento, quem quer, não quer, quem não quer também vaza, né? E a gente focar o nosso trabalho hoje também e mais forte, né, na canalização. Impedir esse help para o universo, esse help para a espiritualidade, aprender a perceber essas energias generativas, porque eu acho assim, a gente já está se relacionando com tanta merda no dia a dia, e já teve também uma grande limpeza nesse mundo espiritual, sabe? Hoje eles estão sendo esses seres evoluídos. Olha, o quanto eu acredito em obsessor ainda na Terra, nossa, 20%. Demônio, obsessor, essa galera já tá, sabe? Kézia, Já tá sendo é, liberado bastante. quando a gente facilita entidades, eu posso mandar a equipe tridimensional para fazer o trabalho? Eu estou lendo aquele coração tridimensional. Pode? Uhum. Sim, sim, é onde você sentir no seu coração. Geralmente, ali na mesa a gente tem um protocolo ali, né? Fecha portal, biriri, bororó, ativa luz de câmara de cura, envia todo mundo para lá e de lá. Porque o que que eu penso sobre nós, tá? A gente é um intermédio. Então, por exemplo, sei lá, a Sara. A Sara vem para o atendimento junto comigo. Aí vem a Sara e uns capirotinhos. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou, através da Sara, eu vou conectar com as entidades da Sara, essas entidades umbralinas, tá? Então, o meu trabalho é conectar com a Sara para conectar com as entidades que a Sara está aprendendo lá. Que a Sara não solta, que a Sara está emaranhada, entende? Então, a gente trabalha muito no plano físico. Então, eu estou aqui, conectei com aquilo que precisa ser trabalhado, certo? Então, é como se eu te puxasse essas energias do submundo, e daqui eu vou mandar elas para um outro lugar. Uma câmara de cura, se é uma nave, se é um foguete, enfim. Aí, quando eu só despacho, existe uma outra egrégora dos seres ascensionados, inclusive do meu próprio fractal, a Kézia ascensionada numa nave, que vai saber o que fazer com essa galera, porque de fato, assim, nós aqui temos limitação audiovisual. Kézia é para uma nave, é para um foguete, é um portal, Reino dos Dragões, eu já vi de tudo. Então, hoje eu não perco tempo tentando entender. Não Eu tem não muita estrutura e padrão Não também, né, tem, cara. Kézia? Aqui, assim, a hierarquia é muito grande, tem muita coisa nova, tem muitos seres. Eu gosto de vez em quando, assim, de parar para perceber, porque eu acho tão incrível, eu acho mais gostoso que Netflix. Essa viagem, né? Esses deslocamentos de energia, os lugares que a gente vai, inclusive no submundo. Uma vez eu pedi, eu queria conhecer o mal. Eu falei, e aí estruturei minha equipe, falei, eu quero conhecer como é que o mal funciona, me mostra. E foi tão legal porque eu senti a energia de Mãe Maria. A gente estava dentro de uma Merkaba, como se fosse um carro de luz mesmo. A gente começou a descer e eu meio que grudada na barra da saia dela. A sensação que eu tinha era essa, assim, Mãe Maria. Ai, gente, foi sensacional. Cara, e a gente foi descendo, assim, foi descendo, né? E é engraçado como existem algumas egrégoras que são intocáveis, cara. Mãe Maria, a energia das mães cósmicas, elas são intocáveis. Porque até o capeta tem mãe, né, gente? Até os capirotos têm mãe. Então é muito massa, assim, a gente pensar na força que as mães têm, assim, de fazer até o inferno. Não é sobre fazer o inferno tremer. Eu acredito que a energia das mães cósmicas mesmo, da mãe, a força que nós mulheres, né, nós mães temos, meu, é muito louca, é muito forte, é muito visceral, né? E aí ela foi, mostrou, e sabe o que que eu achei muito legal desse lugar? Que é igual a gente aqui. Era a mesma coisa, todo mundo com um monte de mesa, todo mundo, tipo assim, é uma escola mesmo. E é só que a galera estudando como criar maldade, como manipular pessoas, como corromper. Era a mesma energia, e para eles está tudo certo. E assim, e na verdade, eles também estão a serviço.
né? Se você vai conversar, às vezes, com a pessoa da quimbanda, né? Enfim, que tem... né, que faz talvez sacrifício animal, essas coisas. Gente, é tudo... É perigoso daqui a pouco. Se eu começar isso da quimbanda, eu tô matando galinha daqui a um mês. Então, eu nem começo. Mas porque se é tão natural, né? É que a gente que coloca peso, coloca pecado, coloca maldade nas coisas, mas, tipo assim, para uma pessoa que nasceu, né, dentro de um lugar que faz magia, que faz adoçamento, que faz isso, que faz aquilo, ok, a consciência dela tá tudo certo, né? Então, cada um com a sua consciência. A minha consciência não é melhor. Eu não curto. Eu não, interessante é o ponto de vista, eu não gosto. Até já experimentei uma vez esse negócio de adoçamento, fiz uns treinos lá até para experimentar. Eu e uma amiga minha, a gente comprou um trem lá, e aí eu queria experimentar o que que acontece com a energia da pessoa quando você faz um negócio desse aqui de amarrar o outro. Gente, eu achei pesado, eu achei esquisito. Mas para alguém que nasce no meio disso, é super normal, funciona e ama. Aí eu e essa amiga minha, ela falava, ai, Kézia, não gostei, o boy tá tão esquisito. Eu falo, claro, sei lá, a alma dele parece que foi abduzida. Outra entidade entrou ali, não é? Mudou o piloto automático, mudou a entidade dominante daquele ser. Na minha cabeça muda, né? Outra entidade entrou ali, dominou o corpo, não pega em todo mundo. Tem gente que tem ali o corpo muito fechado. Então, não é para todo mundo que funciona esse tipo de manipulação de energia. Teve uma vez também, eu queria conhecer a energia de uma pessoa, inclusive um facilitador. E aí eu pedi para mostrar, eu falei, eu quero saber como é que é a energia desse cara. Me mostra. E aí eu fui indo, chegou uma porta, tinha como se fossem uns dragões mesmo. Não, ninguém entra aqui. Eu falei, uau, isso é a proteção da equipe. E eu falei, uau, eu quero a mesma coisa. Dá para fazer isso para ninguém acessar também meu campo e minha energia? Eu gostei desse trenzinho aqui. Cara, era blindado, né? Eu falei, eu quero ver como é que ele trabalha, como é que ele faz, como é que é a energia dele. Todo mundo bateu, você não entra aqui, você não tem permissão. É isso que a nossa equipe faz pra gente. Não tem permissão. Não tem Kézia, permissão. E não é lindo? Eu amei. Kézia, Marcela, desculpa, a minha câmera está desligada. É que eu estou no trajeto de casa para uma aula que eu vou começar daqui a pouco também. Tá E bom. você tá falando aí da frequência, do início da aula, e você acabou de falar, me levantou uma outra situação agora. O que acontece? Eu estou fazendo a medição diariamente, né? Vibracional da minha casa, dos ambientes e da minha família. Eu tenho conseguido me manter no positivo, né? A minha, estou conseguindo manter e melhorar. Do meu esposo, tem dias que eu não consigo acessar. Eu consigo melhorar a energia, sempre está negativo dele e do meu filho. Consigo deixar no positivo, mas às vezes quando eu vou fazer uma pergunta no campo do meu marido, nada assim cabuloso, tá? Mas não me é permitido. E eu acredito que seja isso que você acabou de falar, porque ele tem a energia do cigano, né? Ele tem a energia do cigano. Então, eu percebo que até quando eu faço pergunta, o meu cardíaco fica muito acelerado e às vezes não me responde. Já até perguntei se era a energia dele ou não, né, do cigano, e eu não consigo resposta. Você acha que tem a ver com isso? Pode ser que sim, pode ser que sim. Contrato com um clã, com uma egrégora, com energia. Eu gosto de fazer tudo esses contratos assim, né? Até eu cito o exemplo de quando eu fui para Chapada em julho, eu comecei a Ah, passar muito mal e travei fluxo de dinheiro. E eu precisava de uma grana, né? Lá para Chapada, e uhum, tal, e o trem estava muito estranho. E aí eu falei, gente, tem contrato, eu tenho algum contrato espiritual com alguma etnia específica. Tem umas rixas, né? Tem umas uhum, rixas de hierarquia, não é todo mundo que se dá bem com todo mundo, né? Não é todo mundo que é a gente, né? Que é do surubão. Hã? sim. Ah, travei, porque eu tava. Não, e o Mikael tem um Exu que chama Tranca-Rua. Aí não adianta eu brigar com o Exu dele. Eu precisei falar, vem aqui, gostoso, vamos criar junto aqui, entende? Porque, cara, era uma merda. Era uma merda, trancava. Ele é um filho da puta. Que ódio. Mas assim, ele não sabia administrar essa energia. Agora ele está estudando, ele está aprendendo. E eu também comecei a estudar e aprender, porque é uma entidade poderosa, mas tipo assim,
me travava, mas por que que me travava? Porque eu repelia, porque eu tinha julgamento, porque eu não recebia. Eu falei, gente, eu tô dando um murro em ponta de faca. Eu comecei a implicar com ele no candomblé, como se a minha espiritualidade fosse certa e a dele errada. Aí eu falei, o que que eu posso aprender com essa egrégora, com essa energia? Porque não tem ninguém melhor do que ninguém. Enquanto a gente tiver esse julgamento de que a minha equipe é melhor do que a de vocês, está errado, né? Então eu aprendi a trabalhar, respeitar, a olhar para essa linha de esquerda, né? Eu tinha muito julgamento por uma construção religiosa, mesmo foi me implantado isso. E esses contratos espirituais, né? De tipo de só servir às vezes a Igreja Católica para quem tem batismo, de só servir, por exemplo, essa etnia, esse era um contrato provavelmente de uma outra vida dessa etnia indígena, de só servir essa outra etnia. E aí eu falei, eu não quero ficar, eu quero experimentar outras energias, né? E eu peço a liberação desses contratos, né? Então você vai pendular na mesa, tem contrato aqui? E o quanto ficar nesse contrato me faz prosperar? Porque às vezes está funcionando, Então, né? ele no começo, eu até achei que ele não estivesse acreditando muito nesse meu novo mundo, né? Porque nós somos espíritas também, nós estamos descobrindo esse novo mundo do espiritismo, só que ele também já tinha essa energia antes aí de muitos anos atrás, só que parou, né? Parou, tal. Só que daí eu perguntei para a mesa, ele está acreditando nesse novo mundo que eu estou trazendo para a nossa casa, tal? Para Aí disse construir. que sim. No entanto, que na minha cabeça eu achava que não, né? Achei que ele não estava levando a sério e tal. Mas hoje não, ele pede para que eu faça a limpeza. Ele falou, já rodou o pêndulo hoje? Ele ainda fala. Uhum. Porque eu sinto que está fazendo bem para ele. Só que ainda está sendo difícil manter a energia positiva diária. A minha está se mantendo, né? Positivo. É que ele tem que O que conectar com os mentores dele, ele está terceirizando para você, igual o Mikael. O Mikael já tem o estudo dele sozinho. Ele já essa semana estava brigando comigo, me devolve meu pêndulo, minhas coisas, que você faz bagunça nas minhas coisas, tal, e ficou bravo comigo. Eu falei, isso, se empodera das suas ferramentas. Então, por exemplo, Uhum. assim, ele já escuta as lives dele, ele já tem as coisas que ele gosta de ouvir. Uhum. Então, empodera ele a buscar esse autoconhecimento também, porque isso vai trazer também a maturidade para ele e você também respeitar a egrégora dele. A egrégora do Mikael é muito diferente da minha, né? Geralmente a minha, ela é mais é diferente a energia, é mais sutil, é outro tipo de seres estelares, né? A força de, quer dizer, no início também foi um pouco pesado, foi denso, mas hoje para mim é super leve criar com o arcturiano, o pleiadiano, né? Os seres estelares. Então, a hora que você pega uma energia, uma linha de esquerda, é bem diferente. Inclusive, o trabalho também é diferente. E eles trabalham todos juntos, né? Hoje eu senti muito assim, esse código da unicidade. A gente sentir que tudo faz parte de tudo. Isso é um Sim. grande avanço para nós, entende? Porque enquanto a gente está defendendo o nosso ponto de vista, a gente está preso nessa polaridade, nessa dualidade. Então, eu tenho experimentado assim, como é um código novo que está vindo, mas é isso, eu quero ser uno. Eu Entendi. quero ser E assim, uno. sim, entendi. E assim, e quando, por exemplo, eu estou medindo a minha frequência, que está ali no positivo, vamos supor, tá 8. E aí, né, eu fiz no inicial, fiz a limpeza, finalizo, estou com 6. Isso pode ocorrer, de fato? Qual é o motivo que isso pode trazer? Dela Por que baixar, que... comigo já aconteceu umas 3 vezes, 2 ou 3 vezes de baixar. eu Nos gosto de meninos não, perguntar assim, ó, negativo qual nesse é positivo. a frequência coerente e acendida para mim, né? Para Aham, aquele momento, para, né? Porque assim, quando a gente ajusta a mesa, a frequência vai para mais, às vezes ela vai passa de 1000, né? E uhum. isso a gente deixa de manifestar as coisas, de materializar, quando a gente fica com a energia também muito alta, é como se a gente tivesse, né, muito para cima. Então, aqui na Terra, interessante do meu ponto de vista, seria ali de 0 a 1000, que é uma frequência de iluminação que a gente praticamente nunca sustenta, né? Bem difícil. A gente tem nuances, a gente tem insights, ai, amorosidade, ai, eu já senti umas 3, 4 vezes, assim, ai, sabe, a cor de rosa com bolinha azul, é incrível.
mas sustentar, e talvez a gente não sustente porque a gente morre, assim, não é que iluminação, não preciso mais do corpo, não preciso mais de porra nenhuma, vamos embora. Aí eu vou virar dragão, unicórnio. Então, eu acredito que o processo de cura, ele também não é tão rápido, essa ascensão, porque a ascensão é a gente desacoplar do corpo e viver sem corpo, né? Então tem um tempo, né? Então tem aqui os filhos, a casa, a família. Ai, por que que eu estou fazendo tudo, mas eu ainda tenho desafios financeiros? Por que que... Então, algumas coisas assim, a gente tem uns calcanharzinhos de Aquiles, nada é perfeito e tudo é perfeito ao mesmo tempo, né? É isso que eu acredito muito no universo. Eu falo, nossa, o que que o universo criou para mim aqui? Né? Qual é a situação que ele está me colocando, que eu não estou percebendo, ou que eu estou julgando, mas que é uma opção grandiosa para mim, né? Que é a melhor opção, porque às vezes a gente realmente está ali pedindo um Fusca e o universo quer te dar uma BMW. Eu estava indo para Franca essa semana, né? Eu tinha já programado, ia fazer curso, ia fazer um outro rolê e de repente mudou tudo. Eu falei, putz, e agora? E aí apareceu a oportunidade de eu vir para Paraty. Então é isso, assim, esteja aberto para mudanças e para perceber além da sua mente, né? Então, sempre quando Então é tem uma normal, pode cair. limitação, é normal, sim, é normal. A gente não consegue sustentar ela o tempo inteiro alta. Ah, Não, mas eu digo no momento que eu abri, por exemplo, eu iniciei a mesa, eu estava com 8, fiz a limpeza, energizei, aí depois eu perguntei como é que eu fiquei, baixei para 6. Por quê? sim, Será que alguma 600 Hz entidade é muito ali que bom, ela... é a frequência que você precisava naquele momento ali. O 600 é o amor incondicional, é a frequência do dinheiro. O dinheiro é 570 Hz. Aí vocês Ah, estudem tá. a tabela de Hawkins, porque assim, não deixa ela baixar, eu não gosto que ela baixe de 300, até 300 é legal, aqui nessa realidade, assim, Tá. mas baixou disso, aí já começa pirambeira, aí a ladeira abaixo. Então, que é raiva, 300 é raiva. Então, eu Tá. começo assim, ficar com muito raiva, eu falo, opa, deixa eu dar uma relaxada aqui, não preciso me estressar com isso, porque se ficar muito na raiva, o que que acontece? As frequências mais densas, elas explodem os nossos circuitos internos e as altas também. Então, muito alta e muito baixa não são frequências do corpo humano. Então, a gente Muito alta começa. é a partir de quanto? Hã? Muito alta é a partir de quanto você considera? A 800, é muito alto. Já para um corpo, para a gente ficar muito tempo numa frequência dessa. Aí depois dessa já é iluminação, aí você virou Buda, né? Aí tipo já era. Iluminação. Então, às vezes a gente Tá. acessa um pouquinho, mas logo, logo ela vai abaixar. Às vezes a frequência vibracional, às vezes ela vai lá, 10.000 Hz, por exemplo. A gente tem símbolos na Tamiya, Hanená, 70.000 Hz. Aquilo ali são códigos que a gente usa para desacoplar. Então, vamos supor que tem um capiroto aqui, um chupacabra grudado em mim, sei lá. Um fractal meu, às vezes é obsessor nosso mesmo, né? A Késia ciumenta do passado, aquela que ficava atrás das árvores vigiando o Micael. Eu fazia Kézia, isso. posso falar um ponto de vista em relação, já que a gente está falando de entidades e a gente falou do submundo hoje, em relação à equipe espiritual da esquerda? Eu acho que né, quem está trabalhando com facilitação de entidades, é importante a gente olhar para o Exu, para o nosso guardião, porque a frequência, né, terrena, eles têm a frequência mais parecida com a nossa. Então, eu acho que tem que ter também a equipe, enfim, De baixo e multidimensional, de cada um cima. com a sua, como você falou, porque senão a gente vai ascensionar, a gente vai sumir, né? É, O nosso propósito não é esse, né? Então, eu acho importante, no meu ponto de vista, sei lá por que eu estou falando isso, da gente olhar também para isso e chamar essa equipe para o nosso trabalho de facilitação sim, de entidades. as pessoas ainda julgam muito linha de esquerda, né? Grande Eles maioria são julga guardiões, muito. né? Eles são seres de luz também, né? Mas é de um jeito diferente, né? É eles que Sim, vão para os BOs, que vão para os umbrais mais profundos e, né? É isso, sim. não tem jeito. Inclusive, E hoje, quando até eu fiz por a limpeza, hierarquia, é eles que ficam lá e aí os estelares ficam lá, cada um no seu, né? E isso também tem uma ascensão. E eu falo assim, o Exu talvez vai ser um Exu em quantas vidas? Não sei, muda também, né? A gente vai querer também evoluir, vai querer
né, experimentar outros fractais, outras experiências, né? Então, por isso que eu não curto contrato, não curto ficar preso com equipe de trabalho. Ai, mas eu gosto tanto da minha equipe de trabalho, eu também. Mas e quem está a fim de ir embora hoje? Quem está na minha equipe de trabalho que quer ir embora hoje, cara? O que que a gente faz? Não vou aumentar seu salário. Ah, mas não sei o que lá. Ah, mas não sei o que lá. Tipo assim, não, tchau, vai, né? Quem é capa preta? Então, tem muito Exu, gente. Aí é um outro estudo. Eu não quero entrar nessa linha, porque, assim, só entendam que existe uma egrégora que trabalha no submundo. A gente trabalha no plano terreno para conectar essas duas egrégoras. É isso que eu penso. E aí, quando a gente também olha para os seres estelares, tem um livro, Exu Não é o Diabo. Eu gosto bastante desse livro, que é do Alexandre Comino. É importante saber que a hierarquia crística é uma só e eles fazem parte. Eles fazem parte do ponto verde, ponto base, tem os mestres tronados, eu trabalho com todos eles, sabe? Porque quem vai lá embaixo desarmar as coisas são eles têm a Sim, frequência adequada, e não é porque quem eles não têm suporta essa luz, eles frequência, têm né? Porque muita não é para luz. qualquer um. Eles têm muita luz. Quem deturpa a luz deles são as pessoas que muitas vezes trabalham com entidades que pensam que são os Exus e não são, que É se passam verdade. por eles, tá? É o ego, E, né? Uhum. então, compreender, porque eles são seres de muita luz, mas eles estão a serviço para poderem ir lá, entendeu? Nessas regiões. Eu já fiz muito na apometria resgate, né, da gente sair do corpo físico para dentro das naves, entrar por dentro da Terra, com bolas de fogo, com água do mar. Era uma equipe grandiosa que tinha aqui em Araruama, de apometria. Tá? Depois o curso acabou, poucos ficaram. Mas então vamos entender que eles são seres de muita luz, sim. Tá? É porque nós precisamos dele pela frequência que eles podem adquirir, né, para poderem resgatar aquilo tudo. Né? Então, vamos fazer essa parceria com consciência, porque, né, eu todo dia ativo eles. Unicidade, né? Vocês tomem conta de tudo aí, escaneia toda a minha casa. É Né? isso mesmo, essa Interessante hoje. unicidade, né? Essa unicidade. Por isso que eu Interessante. falo assim, a gente tem que acabar com esse ponto de vista, inclusive de obsessor, porque a gente acaba dando poder, às vezes, para um bando de entidades Zé Ruelas, zombeteira, que está perdida, que está drogada, que está alcoolizada, que não sabe nem o que está fazendo. Né? Então, assim, é o nosso campo vibracional. Então, mudou o campo vibracional, você muda a qualidade de tudo, de entidade, de cliente, de relacionamento. Mas esse é o grande desafio: mudar o campo vibracional, mudar a faixa vibracional e sustentar uma faixa nova. Então, quando eu falo para você assim, de não deixar cair muita peteca. Hoje, quando a minha peteca cai, como pode melhorar, eu entendo que tem trabalho, que tem consciência, que eu olho com inteligência para quando cai. Não é com medo mais, não é me fazendo de errado, não é julgando. Opa, deixa eu ver o que está acontecendo aqui com essa energia. Porque enquanto a gente fica nesse bem e mal, sustentando isso, a polaridade nunca vai. Se essa polaridade existe em nós, que a gente estuda tanto isso, a gente ainda continua acreditando em obsessor e tal, e biriri bororó, né? Então, acho que está na hora da gente assumir a responsabilidade, né? E outra coisa, a gente que às vezes desce, às vezes que baixa a nossa frequência e começa a enguiçar no trânsito, e enguiça com a menina da padaria, enguiça com o cara do supermercado. Então, assim, se poupem disso, porque a gente vai ver muito desse, né? As pessoas muito, né? Muito arianas até julho. Ok. Então tem uma energia Eu muito sou... forte aí de explosão. Então tá uma energia de treta no ar. Então se poupem disso. Se poupem do coletivo até junho, julho. De Kézia, muita eu sou muito gente. nova no assunto, assim, sabe? E aí vocês estão falando de conexão aí com essas outras entidades aí ascensionadas, sei lá como que a gente pode dizer. Mas hoje, quando eu estava fazendo a mesa pela manhã, que eu costumo fazer sempre à noite, e me veio muito nome, umas 2, 3 vezes. Só que depois que eu terminei, que eu saí da mesa, que eu fui me dar conta de quem era. Me veio o nome do Siddhartha Gautama, que é um Buda
super ascensionado. E aí eu falei, por que será que está vindo o nome dele bem nesse momento que ele estava fazendo a mesa? E aí depois eu fiquei com isso sem saber como fazer a pergunta na mesa. Por que ele veio? Será que ele veio para me ajudar esse processo? Porque para mim é um assunto tão novo que eu não consegui lidar com esse assunto, assim, sabe? Deixa o meu pitbull se acalmar, meu golden, que acha que é pitbull. Era cavalo, amor? Quem você viu ali? Era quem você viu ali? Então, assim, não tem certo e errado, né? Uma amiga minha, tempos atrás, falou: amiga, eu tô sentindo muita presença do Ayrton Senna. Eu comecei a rir, né? Como pode melhorar? Gente, então, assim, tá tudo certo, experimenta, veja, estude. Quando aparece um nome, um arquétipo para mim, eu gosto de estudar, eu gosto de ver, eu gosto de ir atrás, eu gosto de sentir. O Ayrton Senna, inclusive, assistindo todo o documentário dele, comecei a perceber essa energia, porque essa amiga minha, ela, ela consegue ultrapassar as minhas barreiras ali de. Às vezes você olha e fala, não é possível, ela é muito doida. Mas, tipo, tem uma consciência legal, sabe? Eu falo, ela tem um coração muito puro e ela consegue acessar, às vezes, coisas que eu ainda, né, não tô vendo. Eu falei, deixa eu experimentar. Então, para mim, tudo é ciência, eu quero experimentar. Eu quero tirar as minhas provas, né? Então, eu nunca fico no que o outro falou. Eu quero perceber, saber, ser e receber dessa energia. Tudo é possível no mundo espiritual. Eu sempre indico para vocês um livro muito legal, que é Um Roqueiro do Além, né? Que é uma entidade que eu me conecto muito do Raul Seixas. Então, é muito legal esse livro, né? A gente entender um pouquinho como é que funciona esses outros planos. Eu, né, comecei a estudar entidades também pelo espiritismo. Então, eu pego de várias fontes e vou criando aquilo que é verdadeiro para mim, né? Muitas coisas mudaram, tá tudo mudando o tempo inteiro. Mas se veio um nome, vai atrás. Estuda esse Então, eu arquétipo. normalmente, quando eu faço muita meditação, me tem visto muitos nomes, assim, tipo, teve um dia que eu me conectei com muita gente, Mary Morrow, várias pessoas, assim, de muitos anos, assim, muito importantes, que faleceram, e aí eu falo, gente, por que tá vindo essas pessoas? Então, começa a conversar, mede frequência, pendula na mesa, se é essa entidade mesmo, e pergunta o que que essa entidade tem para te trazer, e conversa com ela e canaliza. Né? Se você sentir que é real, agora, por exemplo, assim, eu sou a Marilyn Monroe, aí de repente eu vou medir frequência, o que que você quer falar? Eu quero trazer um código novo da paz, mas a frequência da bicha tá esquisito? Não, né? Ah, Então, entendi. Mede a frequência tem da pessoa com quem eu tô sentindo conexão ali, é isso? eu gosto de perceber a energia, a frequência, faço bastante pergunta, percebo, e vou percebendo, assim, antes eu ia de cara, o Marilyn Monroe aqui me dá um abraço, não, agora eu tô um pouquinho mais com o pé atrás, assim, tô mais, tipo, cautelosa, né, porque eu acreditava em todo mundo é legal, todo mundo é gente boa, e não é igual, a entidade, ela morre do jeito que ela é, o cara é pilantra aqui, vai ser pilantra no mundo espiritual também, entende? Então, a gente tem que olhar para isso assim com respeito, né? Mas existem muitas entidades que estão na disposição de servir, de contribuir, e tem muita gente a fim de encher o saco, só que elas só vão encher o meu saco se eu baixo frequência. Baixou frequência, bate o pé, sai desse lugar, vai escutar uma música, vai para a natureza, ajusta a sua energia, né? Se alimente de uma forma diferente, e vai para outro plano de energia, né? Legal. Tá Deixa eu bom? fazer uma pergunta. Essa live vai ficar gravada? Porque agora eu tenho que sair para aula. Sim, tá Ah, gravando. tá bom. A gente já vai encerrar, tá? Um pouquinho. Tá bom. Uma Obrigada coisa por tudo. importante sobre isso, assim, também, eu não curto muito ficar dando nome aos bois, até por conta do julgamento. Então, de repente, eu tô lá meditando, aí me vem, eu sou o Exu Caveira. Aí eu venho de uma linha católica, apostólica, romana, evangélica. Então, muitas vezes, eles nunca assim, essa coisa, às vezes, do nome também, a gente talvez precisa para poder acreditar, confiar. Eu acho que é mais a parte do ego, assim, nossa, de querer saber o nome. Então, assim, no início, eles nunca se manifestaram com o nome, até porque eu não ia receber. Tipo, eu ia criar julgamento, eu ia, enfim, né, ia julgar.
ia ficar com medo, né? Hoje, conforme eu estou criando mais flexibilidade, eu tenho ouvido mais nomes, né? E eu acho muito legal, porque hoje eu falo, então deixa eu estudar, quem foi você? Esses dias eu criei muito com o pintor, Van Gogh. Eu falava, nossa, que doido, né? O cara, os quadros dele têm códigos de luz, tem muita coisa ali. E eu fui sentir, fui para São Paulo, fui numa exposição dele. Eu gosto muito de estudar entidades, né? Eu estou aqui em Paraty. Eu curto muito a padroeira de cada cidade. Eu vou sempre na matriz, procuro saber quem é a padroeira e começo a estudar essa energia e vou me nutrir da energia dela. E aí hoje eu conectei com a Maria dos remédios. Como é que é? Maria dos Remédios, é isso, gente? Enfim. Gente, que energia gostosa, mas que gostoso. Fui para Nárnia, sabe assim? Que delícia. Aí fui lá, acendi velhinha. Aí depois comecei a pesquisar as orações dela, comecei a fazer as orações. Nossa Senhora dos Remédios, obrigada. E nossa, que delícia. Então eu curto isso, assim. Então, cada lugar que a gente vai, era isso que eu queria falar também, para a gente encerrar. Cada lugar que a gente vai tem uma entidade ali dominante, né? Então, esse negócio da padroeira da cidade, como grande parte da sociedade é católica, até esse momento foi mais católica do que as outras religiões, né? Essas forças, elas têm muita contribuição para nós, né? Pensa num lugar para ter entidades. Para ti, Sandra, qual o seu ponto de vista disso? Eu comecei a me conectar muito com os marinheiros, né? O Michael, inclusive, está trabalhando diretamente com eles. É uma egrégora que eu achei super legal também estudar um pouquinho dos marinheiros, né? Dos portos, entender essa história, o que que eles fazem. Então, é muito interessante, assim, né? Ai, gente, tudo eu levo para ciência espiritual. Por que que toca o sino na igreja? Eu sou curiosa, eu sou especula de rodinha. Gente, sino é um obsessor, desobsessor. É maravilhoso. Muda a energia de ambiente. Eu quero comprar um sino agora para ter na minha casa. Tum, 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 tum. Receber de tudo. Yara, é isso. Eu gosto. E percebe que a gente vai limpando o julgamento, né? A gente fala aqui de um santo, de uma igreja católica, de um orixá, de uma energia, de um cigano. Então, assim, principalmente isso é nós no Brasil, né? Brasileiro é esse surubão. Toca, a gente estava no centro, vou postar o vídeo, eu até filmei. Nossa, sensacional a hora que tocou o sino aqui. É muito bonito, eu gosto bastante. Ô, Kézia, eu tô com uma pergunta, uma dúvida. Você às vezes se sente assim, em outra dimensão? Já Não sei, fiquei um olhar muito. diferente, o meu olhar muda, a minha pupila muda. Eu não sei, não sei se é essa transição que a gente está vivendo, o que é isso? Sim, a gente está recebendo muitas atualizações, né? Só tomem cuidado para vocês não fazerem essa dimensão de errado. A gente está no lugar certo, com as pessoas certas, na cidade certa, com a egrégora certa. O que que acontece? Qual o problema que a gente atrapalha muito a nossa evolução? A gente achar que outras dimensões são melhores. Não são, não tem caipirinha de siriguela lá. Então, como pode melhorar? E nem o drink do Jorge Amado. Hoje na alta aula eu falei, Jorge Tadeu, ninguém merece, né? Então é isso, assim. Então, cada dimensão tem a sua frequência, a sua energia, e a gente agora tem que estar focado aqui. Posso criar com outras dimensões, tanto do submundo quanto das, né, as dimensões estelares? Podemos, mas o nosso trabalho é muito aqui na Terra. Hoje, o meu exercício, como eu ficava muito tempo viajando para outras dimensões, que eu adoro também, eu não materializava aqui na Terra. Eu tinha muito problema com o cliente, com o dinheiro, porque eu excluía essa dimensão e as coisas dessa dimensão. Então, o nosso trabalho aqui, por mais que eu amo esse tema entidade, eu falo, cadê as entidades que podem me trazer corpinhos com dinheiro na mão? Né? Que a criptomoeda da entidade ainda não está valendo aqui na Terra, né? Então, assim, traga o tempo inteiro para cá. A gente pode ir, não esquece de voltar. Você pode ir para onde você quiser, a gente tem essa multidimensionalidade, mas interessante ponto de vista, a gente está consciente aqui agora, né? Porque aqui em Atibaia tem muito portais, né? Quando eu vou nos lugares, que nem quando eu fui para Floripa, eu acessei uns portais lá, acessei até em São Paulo. Mas aqui especificamente, a Pedra Grande é em cima de um quartzo rosa, né?
Então, mas eu parei de negar a minha, né, essa dimensão aqui. Eu estava nesse espaço, agora eu estou recebendo, né? Mas eu estava que É, nem você falou, com dificuldade financeira, tudo, porque para mim eu queria ir embora daqui, estava muito chato aqui, né? sim, sim, a gente começa a entrar nesse tédio, né, da terra mesmo, e aí, que engraçado, não tá na hora da gente ir, né, a não ser que se a gente se suicidar, aí como pode melhorar? Mas assim, aí é onde o corpo às vezes até adoece, né, porque aí eu sou obrigada a tomar remédio, aí os remédios têm a densidade dessa realidade que me acopla aqui, que me mantém aqui. É muito louco, porque às vezes assim, aquilo que a gente acha que é errado, que é criar um mioma, que é criar alguma coisa, né? É o que me mantém presa, não presa, ai, olha lá, todos os lugares que eu acho que eu estou presa na Terra, pode, mas é o que mantém a gente conectado aqui, né? Não dá É, para a o gente ir álcool, embora ainda. o álcool minha terra, como você fala, né? Eu me identifico muito com Sim, você, porque a história familiar é muito parecida com a tua, enfim. sim, E o eu falo, álcool usado com vou parar de inteligência é uma beber. ferramenta. É, eu falo, Sim. vou parar de beber. Eu não sei se a contribuição é parar de beber nesse Hum. momento, entendeu? Não, acha seu equilíbrio. Tipo, eu bebi ontem, né? Tomei 2 drinks ontem. Hoje eu até estava com vontade, mas eu falei não, porque eu sei que aí esse excesso também de álcool, né, abaixa a minha frequência dos meus órgãos, muda tudo. Falei, já aterrei ontem, não tô precisando, eu tô super aterrada hoje. Porque senão vira um Equilíbrio. implante distrator. Eu posso tudo? Posso, mas eu devo, isso vai criar mais? Porque também, se a gente fica também muito denso, baixa muito a frequência, como é que eu vou conectar com, fazer canalização com outros seres, né? A não ser que eu vá realmente canalizar outro tipo de energia, e tá tudo certo, né? Uma festa de Exu, vão, vá. Uma festa de Exu é muito legal. Todo mundo bebendo e fumando. É bem interessante, assim, né? A gente saiu de lá cheirando cinzeiro. E o Michael falava, gente, que loucura, que legal. Eu acho muito legal tudo. Eu me divirto. Que energia, espaço, consciência, escolha, nós, nossos corpos, podemos ser para poder Eles são receber de muita tudo contribuição. e se divertir com tudo. Tudo é uma experiência, tudo é um presente se a gente conseguir tirar o julgamento. Uma vez um cara bateu um caminhão na nossa frente, o cara estrupiou, era perna para o lado, braço para o outro. E eu sempre tive um estômago muito fraco, né? E eu estava já trabalhando isso, né? Estômago de urubu, vamos receber da morte, eu estava aprendendo a trabalhar com essas energias mais densas. Eu desci do carro, o Michael falou, entra, entra. Eu falei, eu vou descer, eu quero ver, quero ver. E aí eu cheguei, eu olhei e falei, hoje eu quero aprender com a morte. Quero aprender sobre o que que eu tenho que aprender. Eu desci, cara, e era assim, coisa louca, né? E aqui, não, muito forte, assim, foi uma puta de uma experiência, assim, depois eu fui perceber a entidade, nossa, foi uma experiência muito poderosa. E isso me ajudou muito. Chico Xavier, né? Ontem a gente estava ouvindo uma live, né? Chico Xavier ia para o cemitério, gente. Ele sentava lá nos túmulozinhos para facilitar as entidades presas. E aí ele traz, depois me manda aquele vídeo para mandar para elas. E aí aparece o Exu. Acho que é o capa preta, o Exu, quem que era, não? Exu do cemitério, é verdade. Exu do cemitério. Acho que todos eles usam capa preta, né? Eu não sou muito expert em Exu, mas acho que todos usam essa capa preta, se eu não me engano. Às vezes estou falando besteira, mas eu não sou entendedora de Exus. Mas tem muitos. E aí, e ele fala para o Chico Xavier, que inclusive ele bebe, que o trabalho dele é tirar as pessoas que ficam presas no túmulo. Porque a pessoa ela entra num sistema de sequência trifásico, a entidade, ela não sabe, né, para onde ela vai, o que que ela está fazendo, o que que aconteceu com ela está totalmente ali. Então, o Exu do cemitério, ele fica ali para poder ajudar a facilitar. Só que ele fala que o cheiro é tão forte, né, que por isso que ele bebe, que a carniça é tão forte, é um trabalho tão denso, tão pesado, que é por isso que ele bebe. E olha que lindo, né? Assim, se a gente sai do julgamento quando a gente começa a entender um pouquinho mais, né? Dessas outras energias, dessas outras egrégoras, né? Então, é um trabalho muito bonito. E aí ele vai contando, ele vai relatando a conversa dele com o Exu. Vou encaminhar para vocês. O Michael já me mandou, ouçam, que é bem interessante, assim. Então, Chico Kézia, Xavier foi um cara que tinha uma generosidade tão linda com a entidade. É isso que eu quero que vocês aprendam. A ter esse olhar de bondade, a energia da gentileza, né? Até com o que está morto. Kézia, a minha mãe e minha família estão brigando, né, por herança, né?
E aí tá uma briga de entidades feia. E aí eu queria saber se tem algum exercício que eu poderia fazer para ajudar a minha mãe e todos os meus tios, porque tá feio o negócio. Os imóveis eram de quem? Então, essa é a primeira pergunta. De quem Então, era o dono dos imóveis? era o do meu avô, a minha avó herdou, né? E depois que a minha avó morreu, aí passou para os filhos. Uhum. Então, tem algumas perguntas que você tem que estudar depois, né? Depois, se você quiser, a gente pode fazer uma sessão individual. Porque tem que entender, assim, o que tinha. A gente facilitou uns imóveis que precisavam ser vendidos esses dias e estava dando muita confusão. Tinha alguém que morreu ali e não tinha nada a ver com a família. Era algo que vinha antes. E aí a gente conectou, conseguiu facilitar essa entidade ali. Foi até uma consolação, foi bem interessante. Alguém que foi morto ali, precisava ser visto, ser incluído, ser facilitado, ser liberado, e aí não sei o que aconteceu depois, né? A aluna não me falou. Mas, tipo, foi muito legal a constelação, foi muito bonita. Então, na mesa, você pode perguntar se o que está impedindo, se a entidade está de acordo, a dona do imóvel está de acordo com a divisão da herança. Você pode perguntar o que pode estar bloqueando isso, se tem alguma maldição nesse ambiente, nesse imóvel, tem alguém que morreu ali, se tem algum portal, se tem alguém morando naquele ambiente. Então, assim, fazendo perguntas e rastreando mesmo, né? Aí, o que a gente faz, geralmente? Eu gosto muito de... Vou sempre chamar vocês para um monte de coisa, né? Então, por exemplo, faxinão de ambientes. Aí, entrem no faxinão de ambientes para vocês assistirem uma sessão de facilitação de ambientes, né? E vocês irem desenvolvendo esse protocolo, esse repertório, porque muita coisa que a gente canaliza na hora, percebe na hora, sabe? Então faz pergunta, sente, conecta com o ambiente, pergunta que esse ambiente, o que que ele quer, se ele quer ser vendido, o que está acontecendo ali, quem que mora nesse imóvel, se tem alguma magia que foi feita ali, se você pode desfazer a magia com a mesa, se você tem autoridade para poder, se você não tem, quem poderia fazer? Então, às vezes a gente vai ter que chamar um outro ancestral que vai ter que desfazer essa magia, né? Então, é muito interessante, assim, a gente não tem, assim, uma receita de bolo, faz isso que vai dar certo, não tem. Eu sempre dou um exemplo para a Shannon, que é a minha professora de entidades, né? Filha do Gary, fodona, fodástica, para mim, a melhor, né? A melhor é um julgamento, mas para mim ela é, eu gosto muito dela. Porque ela é nova, que nem a gente, ela é descoladona, assim, eu curto a linguagem dela de entidades e me ajudou muito a acabar com o meu preconceito de entidades. Então, eu fiz muito curso com ela. E ela fala que tinha um portal na casa dela que ela demorou 3 anos para fechar. Então, às vezes, tipo assim, demora, porque o tempo das entidades não é o nosso tempo. É. E A minha, a a minha mãe mesmo, ela estava conversando com ela, falou assim, eu sonhei essa noite que queriam invadir aqui em casa, só que não invadiam, porque como eu estou fechando tudo, aí não conseguiam entrar aqui em casa. Mas aí, o que aconteceu? Tem um comércio, e começou a aparecer gente estranha na frente do comércio. Hoje mesmo, foi uma mulher que estava totalmente desnorteada, com certeza era uma entidade ali, falando coisa com coisa, que queria entrar dentro da Então, loja, ficou na porta. e por que vocês estão atraindo isso? Curador de entidades, reconhece essa habilidade, cria uma agenda de trabalho, vou facilitar a entidade, sei lá, toda sexta-feira às 18 horas. Você tem que criar um horário, porque senão você vai ficar toda hora a entidade atrás de você. Gente, eu não sou Chico Xavier. Sexta-feira eu vou pegar a mesa, vou fazer um trabalho, vou conectar com a energia de vocês, e aí a gente trabalha isso. Mas hoje é segunda, não dá. E não adianta, volta só na sexta-feira. Porque aí vocês vão criando uma ordem, criar essa agenda de trabalho com entidades é muito importante. Ó, o que eu sei fazer com entidades é isso. Quer receber de mim? Senão vai chupar prego. Vai arrumar outra pessoa que vai te facilitar. O que eu posso fazer por enquanto é isso, mas se chegou até você, você pode. Então, dá limite. Porque o que acontece? A gente, às vezes, você está percebendo, você quer resolver na hora. Não tem que resolver na hora. Estar consciente das entidades não quer dizer que eu tenho que resolver tudo o tempo inteiro para as entidades. Eu não vou fazer mais porra nenhuma da minha vida se eu ficar facilitando entidades o dia inteiro. Então, e outra coisa, aprendo a não se incomodar com entidades. Isso é um músculo que eu estou desenvolvendo. Ó, isso não é problema meu, gente. Ah, não, ó, para, eu não quero, não,
Não. Quer conversar comigo? Traz cliente com dinheiro na mão, problemas específicos, né? Porque não dá, cara, não dá, né? Não dá. Então, já passei do meu estágio de ficar facilitando todo mundo o tempo inteiro, de ser tão legal. Não tem tempo mais para isso, não. Esse o tempo inteiro, não. Mas eu faço trabalhos muito pontuais. Por exemplo, estou em Paraty, vou fazer um trabalho com Paraty, vou facilitar as entidades de Paraty. Eu sempre faço isso. Eu falo para a Terra, me leva para onde se requer da minha energia. E aí a gente vai recebendo convites, eu vou aprendendo. E muitas vezes eu estou aqui para receber, não é nem para fazer nada. Estou aqui só para receber, só para aprender, só para ser nutrida, né? Então, sim, é muito legal. Eu estou com um imóvel para visitar porque um amigo meu não consegue vender. Então, assim, você já me deu várias dicas aqui. Sensacional, Betinha, muito legal. Troca umas ideias com a Andréia. A Andréia é fodona também de para ligar para ambiente. André. Troca E umas aí, ideias. ele me perguntou assim, depois você vê quanto você vai cobrar. Aí eu falei que não ia cobrar nada, mas hoje me veio a consciência de tem que ter uma troca, Tem que né? ter uma troca, sim. Tem que ter uma troca. E talvez assim, olha, tem que ter uma troca. Você coloca ali um valor, né? Põe Simbólico, né? O um primeiro, valor né? simbólico, o que é divertido para você. É muito legal isso, porque às vezes a gente até se surpreende, né? Às vezes você combina, tipo, uma comissão, se vender, né? O imóvel, se o imóvel for vendido, você me paga uma comissão e fica conectada, né? Você me paga o valor de uma sessão e se for vendido, você me paga, sei lá, R$100. Se for vendido, você me paga aqui uma comissão, né? É muito legal isso, assim. Se abram para essas facilitações, para poder treinar. Não tem receita de bolo. Cada imóvel é uma energia, cada cliente, cada entidade é igual filho. Tem um filho igual ao outro? Não, Não tem, gente. Não tem. Tem uns mais seria mais chatos. fácil, né? Vou tomar isso daqui, tô enchendo o saco dele. Tem uns mais chatinhos. Então, a entidade é a mesma coisa. Então, o que nós temos que desenvolver o quê? Repertório. Vai ser a última mentoria que eu vou convidar vocês? Não, vai acabar essa, eu vou te dar um tempo, daqui a pouquinho. Vamos lá, mentoria de entidade de novo? Aí a gente desenvolve mais repertório, porque é muita coisa para poder abordar, né? É muita coisa, né? A gente tem que ouvir, tem que estudar, tem que ler, tem que treinar, tá bom? Eu também Tá preciso sair, o ótimo. povo todo me esperando aqui para a gente jantar. Tá Gratidão. bom. Segunda-feira que vem a gente volta. Treinem, compartilhem as experiências de vocês. O grupo vai ficar aberto para a gente trocar algumas experiências. Se ficar muito tumultuado, gente, por favor, assim, vamos coloquem, porque como é muita gente, aí vira aquela bagunça e ninguém escuta ninguém, ninguém percebe ninguém, e vocês fazem perguntas muito boas, muito legais. Então, assim, às vezes põe, e de preferência mandem texto, tá? Então eu tenho uma pergunta. Aí coloca a sua pergunta lá, porque aí eu travo o grupo, respondo todas as perguntas, assim todo mundo ouve, e aí depois a gente abre de novo, vocês colocam mais perguntas, aí começam a responder, o outro responde, o outro fala, o outro não sei o que lá, aí vira uma bagunça só. A Gi agora também vai estar aqui para poder estar auxiliando vocês, né, nesse grupo. A Gi parou de dar assistência para o outro grupo, agora o foco dela é aqui com esse grupo, tá bom? Então, ela está aqui para poder dar esse help para vocês também, para a gente poder avançar, tá bom? Ai, não, já não lembro dos códigos que a gente falou hoje, hein? Assiste de novo a aula. Quem anotou, pode compartilhar lá no grupo. Gente, eu esqueço, é muito... A gente falou do anticorpos para submundo e a gente falou de mais coisa, mas eu não estou lembrando. Quem lembrar, escreve lá para as meninas e assistam de novo a aula. Um beijo, beijo, beijo. Gratidão a todas vocês e até segunda-feira de novo. Daqui a pouquinho eu encaminho a aula gravada para vocês ouvirem de novo, tá bom? E aprendam e anotando também na hora, até para vocês me ajudarem. Como pode melhorar? Tchau, 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 tchau. Beijo, beijo, beijo.